Não preciso falar. Mas como que é seu público? O que que é a competência que o seu público enxerga em você, que ele já vai automaticamente enxergar que você já traz aquela autoridade. Quando eu chego num lugar, eu tô bem alinhada, eu tô bem vestida. Isso traz autoridade. E você? O que que você chega num lugar sem falar nada, no invisível, que traz essa autoridade para você, antes de você abrir a boca? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Bassoft. Hoje recebemos ela, que ajuda CEOs e médicos a aumentarem o seu faturamento e ativarem a cara de caro. Com vocês, Simone Limazzi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Danilo, por esse convite. Eu estou honrada. Gente, quem conhece a Bassoft, quem não conhece, precisa conhecer. E provavelmente vai conhecer fazendo curso de palestrante comigo para trazer aí o arquétipo do governante no palco. Porque, gente, é um cuidado que o Danilo tem em cada detalhe aqui, que é impressionante. Cheguei aqui, conversando aqui no bastidor com ele, o que que ele fez? Gente, ele montou... Não, sobrou... Gente, presta atenção. Sobrou uma televisão lá em casa. O que eu vou fazer? O que uma pessoa pensa? Uma pessoa pensa isso, é muito normal. Ele falou, não é normal. Você vai imaginar isso? Que a pessoa vai montar um Fliperama. um fliperama? Ele montou um fliperama do zero porque sobrou uma televisão. Não, É só um brinquedinho ali pra gente se divertir. Fliperama aqui, gente. Porque aqui... Isso aqui é no Flow, né? Então, gente, é demais. Então, cada detalhe é muito bem cuidado aqui. Tanto na palestra, quanto na questão do som, quanto na questão aqui do podcast. Estou muito honrado com esse convite. Você que não conhece a Bassoft ainda, estamos em Alphaville, venha nos conhecer. Simone, bem-vinda ao Papo Bassoft, esse podcast que a gente fala sobre empreendedorismo junto com marketing. A gente traz esse pessoal que faz as coisas acontecerem nas redes sociais e você também foi convidada por isso, não só por isso, porque você é muito boa no que você faz, no que você comunica, na sua arte, que é nada mais, nada menos, gente, ela consegue colocar, consegue posicionar CEOs e médicos para poder ter... Como é que funciona esse trabalho? O que que você faz nas redes e quem é o público que você atende? O público que eu atendo é um público que ele já tem uma carreira, ele já tem uma história, ele já é um diamante. Eu falo que eu não lapido diamante. Ele já é um diamante, ele já construiu, já estudou, já tem formação, já se dedicou. E ele se depara com situações de pessoas que têm muito menos formação, muito menos conhecimento, que se preparou muito menos para fazer o que ele entrega e está ganhando muito mais do que ele. Você ajuda ele a ter uma imagem melhor, a se vestir melhor? Como funciona esse trabalho em detalhes? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo da doutora Andréia. A doutora Estela, perdão. A doutora Estela. A doutora Estela, ela tinha um problema que ela, como ela está um pouco acima do peso, ela tinha medo de ir às lojas e não ter a roupa que ela gostaria. Então, ela tinha essa trava, esse medo. Então, o que acontecia? Ela nem ia, porque ela acreditava que todas as lojas nunca iam ter roupas que ela ficaria bonita e elegante. E ela é uma mulher com um rosto belíssimo. E ela tem cintura, só que ela não mostrava essa cintura dela. A cintura dela ficava reta, a roupa ficava reta, quadrada. Então, ela entrou pro meu método e ela falou, Simone, como você, eu confio em você. Só que eu não vou achar roupa. E se você não achar roupa pra mim? Eu falei, confia em mim. Eu vou achar. Eu sou determinada, eu vou achar. E você foi atrás. E foi muito fácil. Quando ela chegou lá, já estava tudo separado quando ela chegou nas lojas. Eu já entendi. Mas a questão da roupa é o final. Só que esse é o ponto que mais incomoda. Por isso que eu tô falando disso, sabe? O ponto que eu vou tratar é enxergar o que a pessoa tem de melhor e trazer para a luz. Por exemplo, o rosto dela é belíssimo. Valorizei o rosto com roupas nas cores certas que destacavam o rosto dela. Então, isso fez com que ela ficasse mais confiante. Quando ela foi dar a próxima palestra dela, ela converteu muito mais negócios, porque ela estava mais confiante. Porque a venda, ela não é racional. Já ouviu falar no sistema trino do cérebro? Sim. Vou comentar aqui para quem não conhece. O cérebro tem um estudo, que é uma teoria, que define que o cérebro é dividido em 3 partes, para facilitar como é que ele funciona. O cérebro, ele faz com que a gente
sobreviva mais. O objetivo do nosso cérebro é fazer a gente sobreviver. Sim. Então, tudo que conecta o Da cérebro... forma mais confortável possível. Exatamente, gaste menos energia. Isso. Porque o cérebro gasta muita energia. Aí, o que acontece? O cérebro olha uma pessoa e você não precisa falar nada. O cérebro, ele já, com as informações que você tem, ele já cria uma série de conceitos. E ele fica procurando defeitos, procurando problemas, procurando coisas para não comprar de você, amigo. Entende? Então, quando ele entra no teu perfil do Instagram, ele vai procurar... Isso não é racional, tá, gente? Isso é irracional. Isso é o inconsciente. A parte do seu cérebro que conecta com o emocional. Então, voltando ao sistema trino. Nós temos a parte emocional, né, que é o nosso sistema límbico, que é ele que manda. Temos a parte instintiva, que é o cérebro reptiliano, que ele pode ser ativado em momentos de necessidade, mas quem manda é o límbico. E tem a parte racional, que é o neurocórtex. Os seres humanos, principalmente os homens, pensam que decidem pelo neurocórtex. Só que não. Na verdade, o inconsciente já decidiu por ele. E, pela questão da dissonância cognitiva, você vai buscando razões para justificar o que o sistema límbico já decidiu. E isso é tudo invisível, isso é tudo sem falar nada, porque nem a própria pessoa sabe disso. São questões que vão entrando no seu inconsciente. Vamos pensar numa coisa. Você lá, quando era pequenininho, um dia, seu pai falou para você que dinheiro não cresce em árvore. E aí você gravou aquilo, dinheiro não cresce em árvore, dinheiro não cresce em árvore. Eu tenho que me esforçar muito para ganhar dinheiro, muito, muito, muito. E aí você ficou com aquilo. E o teu cérebro vai fazer tudo para você realizar aquilo, porque aquilo virou uma verdade no seu inconsciente, no seu sistema límbico, no seu sistema emocional. Se você não fizer isso, você está contradizendo a sua raiz de família. É muito sério. É uma verdade muito séria. É uma crença limitante muito séria. Mas se você for pensar racionalmente, o que você acha, Danilo? O dinheiro cresce em árvore? Jamais. Vamos pensar. Do que é feito o dinheiro? Papel, E cresce aonde? celulose, que vem da árvore. Dinheiro cresce em árvore. Sim, faz sentido. Faz sentido? Olhando por esse espectro, faz sentido. Faz sentido. E, então, em várias questões da vida, as pessoas têm isso. Então, você sabe qual é o tipo de cliente que é o melhor para você? Para o teu ticket. Falando em high ticket, que a maioria dos meus clientes querem vender high ticket. Você pensando em high ticket, será que você está fazendo... Será que você está se colocando da forma que dentro do inconsciente do teu cliente ideal, você está comunicando para ele que você é a pessoa certa para ele? Que você sabe do que você está falando? Se você for pensar, a gente estava conversando aqui até brincando. Eu comecei no palco e gravar vídeos com 6 anos de idade. Eu comecei a modelar mais ou menos nessa idade, mas na escola... É justamente isso que a gente ia entrar. De onde veio a Simone? Como é que começou isso? Por que que hoje você trabalha com posicionamento? Você deve ter toda uma história de vida que te conduziu a isso. De onde veio a Simone? Gente, é muito divertido até, porque é um caminho de autoconhecimento. A empresa, o negócio, não é um negócio. A empresa, o negócio é você. Sim. Por que a Basoft é tão refinada nos mínimos detalhes aqui, Danilo? Por quê? Fala pra mim. Responde. É a energia do dono que tá nela. Não é verdade? Sim. Geminiano não. Virginiano, gente. Ai, que louca. Virginiano, né? Virginiano, olha os últimos detalhes, os mínimos detalhes. Dá pra você olhar os traços da personalidade, né? Você é dominante? Qual que você é? Eu sou dominante. Sabia. Dá pra ver. E é perfeito pro negócio. Então, o que acontece? Você resolve o problema da pessoa. A pessoa não quer se preocupar com esse tipo de problema técnico. Você resolve rápido o problema. É isso que a pessoa quer. A pessoa quer que você resolva o problema dela rápido. E a pessoa vai ter mais capacidade para resolver o problema, para mostrar que resolve o problema, com a experiência dela, de vida. Então você me pergunta assim, mas de onde que veio o posicionamento e imagem? E hoje eu respondo, eu já nasci com posicionamento e imagem. Começou com 6 anos? Eu digo que antes, com 6 anos que eu subi ao palco, que eu comecei a fazer vídeos, que eu realmente fiz peças de teatro, mas começou na escola, porque 2 aninhos as professoras já me escolhiam. Aí eu vou falar uma coisa polêmica aqui, Porque você era gente. extrovertida. Vou falar uma coisa polêmica. Beleza vende. Eu sempre fui bonita. Eu sou uma mulher bonita. Então, beleza vende. Então, isso pode ser chocante para quem se acha feio.
A pessoa pode, no primeiro estágio, essa mulher tá falando que beleza, vende. Vende, gente, vende. E eu sempre fui uma pessoa que nunca me garanti nisso, sabe? As pessoas me conhecem mais. E isso acontece naturalmente com espontaneidade. Eu estava num curso, e aí no intervalo desse curso, uma moça que ela era bem mais, assim, digamos, vestida de uma forma mais simples, mas ela tinha uma graduação enorme, mas se vestia de uma forma mais simples, que não demonstrava a graduação que ela tinha, e a aparência dela não estava bem aproveitada, digamos assim, que é o que a pessoa chamaria de feio. Certo. E ela chegou para mim e falou assim: nossa, você é uma mulher como você, com a beleza que você tem, e você é tão humilde. Nesse sentido de que eu não fiquei tratando ela diferente, porque ela tinha um problema na perna, meio que mancava e tinha uns espasmos. Eu tratei ela igual a todas as outras pessoas. Então não tô falando disso. Sim, sim. Eu sou uma pessoa muito assim. As pessoas até ficam assim, assustadas comigo, né? Porque eu sou assim, então fui criada assim. Mas o que eu tô falando é de você ver a realidade das coisas. A beleza vende. Então eu sempre fui bonita e eu sempre tive uma coisa interna mesmo, de buscar aprimorar minha beleza, de buscar me vestir melhor. Uma vez minha mãe, lembra de uma vez, gente? Minha mãe me levou num shopping, era uma viagem que a gente estava fazendo, e ela me levou de moletom. Eu era bem pequena, assim, eu devia ter uns 4 anos. Eu pensei dentro de mim, eu falei, nunca mais deixo minha mãe escolher minha roupa. Você já pensava desde pequenininha como se vestir? Já é uma coisa minha. E então vamos lá, você fez teatro, você apresentou peças, o que mais você fez relacionado à imagem e à comunicação? Com 12 anos, eu já dava aula de etiqueta, postura e manequim. Tá. Eu ensinava para pessoas mais velhas que eu, bem mais velhas, Aos 12. Aos 12 anos. Tem até foto, dá para abrir Postura, Instagram? modelo e manequim. Dá sim. Tem foto aí. Vamos abrir. Ver, porque a imagem fala mais que 1000 palavras. Eu vou espelhar meu... Mas continue. Então você começou a dar aula de posicionamento para esse pessoal. Isso. Com 10 anos, eu ganhei o meu primeiro concurso de beleza. Aos 10 anos. Aos 10 anos. Olha só como foi interessante, gente. A vida, eu acredito muito nas sincronicidades. Até como eu te conheci, né? Sim, sim. Depois a gente conta. A gente vai contar essa história aí. Foi uma sincronicidade que beneficiou pessoas, hein? Total. Depois. Isso é muito bom. Então, como foi? Eu estava indo com a minha família para um local de praia. Nessa época a gente morava na Bahia. Minha mãe é baiana. E você veio da Bahia também? eu não nasci na Bahia, eu nasci em Manaus. Sou manauara. Manauara. Mas a minha mãe é baiana. Alô, Manaus. Um grande beijo aí pro pessoal de Manaus. Eu ainda não fui em Manaus. Eu quero conhecer Manaus. Merece conhecer, porque é lindo. É uma natureza totalmente diferente. Legal. É uma outra realidade. É muito lindo, muito lindo. Você se sente no meio do mar, só que não é mar. É água doce. É muito lindo. Ver o encontro das águas. É maravilhoso. Simone veio de Manaus. Eu acredito muito que eu acredito muito no Criador, que é a fonte de tudo que existe. Quando você está no meio da natureza, é onde você vê a maior beleza, é o que me inspira para enxergar a beleza nas pessoas. Você quer que abra o seu Instagram? Pode abrir. Essa aqui, Simone Limazzi. Pietro, corta para 3, para do meio. O que eu vou mostrar mostro? Para vocês. O primeiro. O primeiro. Simone Limazzi. Quem é Simone Limazzi? Vai passando. Passa o próximo. O próximo. O próximo esse aqui é o meu grande inspirador. Esse é o seu pai? Meu pai de verdade. Seu pai de verdade? Eu tive a sorte de ter 2 pais. Ah, é? Esse é meu pai de verdade, que é o homem que me inspirou, que me criou, que mostrou que o homem masculino, na verdade, ele inspira, ele protege e ele mostra o masculino resolvendo questões. Ele é muito bom resolvedor. Mas vamos lá, você nasceu em Manaus e como é que você foi parar na Bahia? A história. Nasci em Manaus. Minha mãe sempre foi muito estudiosa. Sempre estudou muito. Ela passou no concurso da Polícia Federal. Olha. Novíssima, com 19 anos. E eu peguei esse hábito dela também, de sempre ler muito. Sou uma pessoa muito culta, eu leio bastante desde pequena. E o meu pai de verdade, que foi o homem que minha mãe casou pela 2ª vez, que é o Marcílio, ele era muito culto também. Ele, se você imaginar, ele fazia murais enormes, à mão. De anotações? Não, de pintura mesmo. Ah, de pintura. Pintura, arte, muito, muito bonito. Era incrível a arte que ele fazia. Só da mente dele, ou ele podia copiar também, só ver a imagem e já fazer.
Aí sua mãe conheceu ele lá na Bahia. Conheceu na Bahia, depois Na que a gente Bahia. mudou pra Bahia. Ela passou no concurso da PF. Não, o meu pai de sangue, ela conheceu em Manaus. Certo. Que ela passou no concurso, Sim, foi sim. pra Manaus. Quem passa vai pra onde eles mandam. Foi o Sim. primeiro lugar De aqui, âmbito não. nacional, né? De âmbito nacional, isso. E aí ela conheceu meu pai de sangue lá. Que quem me deu os meus traços de olhos claros foi ele. E eu sou grata por isso, os meus genes. E meu avô, pai da minha mãe, ele era negro de olhos verdes. Olha. Então, essa mistura do meu genitor de olhos azuis com meu avô, pai da minha mãe é morena, de olhos verdes, saíram os meus olhos, que são verdes e azuis. Ele muda quando ele quer. Ah, é? Sim, Camaleão esses camaleão. olhos. Camaleão. Então, o genitor, ele, digamos assim, eu descobri depois de muitos anos, que minha mãe nunca me contou, ele tinha um comportamento de ser muito assim agressivo com a minha mãe, né? Então, já chegou a bater na minha mãe. Então, por isso que não deu certo. Eles se separaram. E, assim, eu digo que o criador, gente, a vida é um flow, como a gente estava falando, Sim, né? sim. E ele cria as coisas sempre para o melhor. Isso foi muito incrível para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Marcílio, que foi o segundo casamento da minha mãe. E ele foi um super pai. Olha o que ele fazia. Ele era tipo... Você já tinha nascido quando sua mãe foi pra Bahia. Já tinha nascido, já tinha uns 4 anos. Entendi. E ele foi um exemplo para mim. Por quê? Essa multidisciplinaridade de coisas me inspirou não pela fala, mas pela... eu acredito assim que ele foi meu primeiro mentor. Um homem masculino, não agressivo, que é a agressividade direcionada do homem, que é o masculino real, Sim. curado. E ele foi esse homem incrível nesse sentido, que ele era buscava muito autoconhecimento. A gente foi a várias imersões. Eu tô vendo algumas fotos ali, ele parece que tá num helicóptero, o que que ele fazia? Ele foi o melhor da Polícia Federal. Eles se conheceram no trabalho, né? Então ele se tornou o melhor. Essas fotos já estavam em Brasília e ele foi o primeiro. Gente, começa a me empolgar, porque ele era um cara Conta muito mais, forte. vamos saber sobre o Marcílio. Ele era muito incrível, porque isso é branding. Sim. Tudo isso que eu tô falando para você é branding. O branding dele como homem era incrível, né? Digamos assim, ele era um cara que tinha sensibilidade, fazia arte. Eu faço arte, tenho sensibilidade, então eu consigo extrair do cliente, da pessoa que eu estou cuidando, eu consigo enxergar o melhor em você, o bonito em você e trazer para fora. E a arte, a minha consciência artística desde muito nova, que traz essa visão. Eu acredito que o criador também, ele buscava muito essa questão. Eu também com a minha bisavó também, que era incrível, minha bisavó, vai aparecer foto dela daqui a pouco. Ele buscava muito a Deus. Muito criador, Ele fazia o quê? Ele era da Polícia Federal também. Da Polícia Federal, só que ele era o melhor lá. Entendi. Ele fazia sabe quando a pessoa faz operação, tudo, tem que ficar meses cuidando de coisas assim. Ele foi o primeiro piloto a ser formado pela Marinha, civil a ser formado pela Marinha. Olha que legal. Piloto de helicóptero. Tinha piloto de helicóptero, ele pilotava avião também, pilotava todo tipo de coisa que Tudo você que voava, ele pilotava. Conseguia pousar no navio, gente. Então... No porta-aviões. Uma cliente minha de consultoria estava falando isso para mim. Ela falou assim, Simone, que apareceu meu aniversário, que eu tô cantando um trecho de ópera. Ela falou, Simone, você cantando ópera e você faz isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se todo mundo fizesse isso, como se fosse porque nada. Quando você vê alguém fazendo uma coisa que é muito difícil parecer fácil, é porque ela já treinou muito, ela já exercitou muito, e que no momento daquela apresentação dela, fica tão natural e tão fácil, parece ser tão fácil, mas na verdade não é, né? Houve anos de treino para você chegar naquela apresentação ali. Eu acredito no treino, sim. Sim. Eu acredito no Quem treino. treina, reina, né? Quem treina, reina. Quem treina, reina. Eu acredito que a gente tem dons. O treino é tudo. Se você treinar, você coloca a melhor parte de você ali. Sim. De fato. Quem treina na chuva vence na tempestade. É exatamente Então, em momentos de tempestade, quem já treinou tá pronto. Só vai. Exato. Por isso que eu sempre falo, a vida, ela tem topos e vales. Sim. Então, se você achar, beleza, agora você tá no topo da onda, vai lá, amigo, vai com o teu ego lá. Vai lá. Só vai, né? Só vai. Se prepara, porque é normal, a vida é uma senoide, assim como as emoções. Sim.
Isso me A vida fez... é uma verdadeira senoide emocional. Exatamente. Cheia de altos e baixos. Exatamente. Faz parte. Se você treinar para você conectar com o arquétipo certo, na hora certa, na hora do vídeo, na hora de trazer, porque tem que ter intencionalidade na hora de você colocar o teu branding da tua marca. Sim, E até os teus problemas podem virar uma intencionalidade. Veja, sim. não precisa você ficar preso num problema, numa situação difícil para sempre. Que aí você entra no lugar de vítima. É justamente E você fica num loop infinito, né? Exato, num loop infinito. Recentemente mesmo eu tive uma experiência, porque eu tenho esse dom, acredito que é por isso que eu estou nesse trabalho de branding, de marca. Eu tenho o dom de olhar para você e enxergar o que tem de mais bonito em você. O que tem de mais bonito em mim? Vou falar. E vou falar, já, vou completar só o raciocínio. E quando você vê isso, às vezes você vê uma coisa na pessoa que nem ela viu. Você vê a bondade, a beleza dentro da pessoa que nem ela mesma viu. Você enxerga a alma da pessoa. É isso? Gente, você é muito perspicaz, Danilo. Você é muito perspicaz. É exatamente isso. Eu acredito que isso é um dom. E eu acredito que a minha história me fez chegar nisso. Porque o meu genitor, ele batia na minha mãe quando eu estava na barriga da minha mãe, eu acredito que quando eu nasci, eu valorizei muito a vida. Então eu nasci muito alegre. Então eu vejo muito as pessoas. Eu acredito muito que todas as pessoas são perfeitas e lindas. E eu consigo ver a beleza da pessoa. E eu consigo fazer a pessoa trazer isso pro branding dela. Que as pessoas compram o mais bonito. Perfeito. Só que as pessoas compram o mais bonito da intencionalidade que você coloca naquilo. Sim. Qual a intencionalidade que eu tô colocando dessa história? É o drama ou é o benefício que trouxe pra mim? O benefício. Trouxe um baita benefício. Quem que passou por isso? E pra descobrir isso, eu descobri isso recentemente. Eu tive que descobrir que minha mãe não me contava. Ela tinha medo de eu ficar com raiva. E na verdade... Você não sabia dele? Não, eu sabia dele, eu conheço, eu sabia dele. A gente ficou afastado um bom tempo e depois se conectou. Se eu contar essa história, vocês vão dizer que é de cinema também. Como é que eu reencontrei ele? Você era para ser uma linha dura, porque sua mãe era da polícia, seu pai era da polícia, piloto treinado pela Marinha. Teve uma criação bem rígida ali, como é que foi? Gente, como é que eu vou te dizer? Eu digo que a minha criação foi fora dos padrões. E eu sou muito grata por isso. Primeiro, minha história, né? Sim. Que, se eu contar isso pra você, vai ser engraçado. Pode. Foi, como teve essa situação, e agora que eu entendi o que aconteceu, minha mãe cortou todas as fotos do meu genitor. E eles se afastaram por muitos anos. E eu entendo ela pela situação, né? E ela recortou. Então, digamos aqui Tem o formato do microfone, as fotos eram todas assim. Várias fotos assim. Então, eu não entendi aquilo. Eu falei, gente, mas por quê? Não tem sentido. A pessoa para fazer isso, né? Tem que ter muito tempo para ficar fazendo esse recorte. E depois de muitos anos, recentemente, através do autoconhecimento, que eu fui descobrir, eu entendi. E minha mãe falou, tudo bem, minha filha, foi isso mesmo e tá tudo certo. O que acontece? Eu esqueci o rosto dele. Por muitos anos. Você esqueceu? O rosto dele por muitos anos. E aí, quando houve o reencontro, foi muito marcante por isso. E adivinha como que eu reencontrei? Como? Minha tia, advogada, foi no fórum. Quanto tempo você ficou sem ver ele? Ai, deixa eu ver, dos 4 acho que aos 11. Aos 11, 10 anos por aí. E o Marcílio sempre presente. Sempre presente. Por isso que eu falo, pai, gente, não é... O que gera é uma bênção, que olha os meus genes. Minha beleza, meus olhos. Pai é quem cria, né? Meu pai me deu isso. Meu pai que me gerou me deu isso. Eu sou muito grata por ele. Sou muito grata do fundo do meu coraçãozinho. E por toda a experiência que ele gerou. Porque ele fez eu ser quem eu sou. Então é isso que eu trago, sabe? Essa minha bagagem faz com que eu traga para as pessoas que eu vou olhar o branding, pegar os seus topos e vales, que é isso que gera conexão com as pessoas, e trazer para o seu branding. Gente, vou pegar aqui uma marca, peraí que eu trouxe, só para vocês entenderem. Olha, tem surpresas aqui. Pietro, TV. O que isso representa para você? O que isso representa para você? Cara de caro. Cara de caro? Para você, Pietro, o que representa? Tem alguma coisa valiosa aí dentro.
Você sabe o que tem aqui? Não faço ideia. Você sabe o que tem aqui? Não faço ideia. Olha, você não faz ideia que marca é essa? Não. Tem um relógio, tem um Muito perfume. interessante. Pode ser? Muito interessante. Eu sou muito grata ao meu genitor, porque ele me deu beleza. Certo? Se não Certo. fosse ele, eu não tinha os olhos que eu tenho. E o rosto, que eu lembro muito ele. Lembrava quando ele estava jovem. Então aqui é a capa. Agora, o cuidado. Que parte da minha história que vem do cuidado de pensar em fazer essa caixa? É do meu pai de verdade, que é o Marcílio. Ele teria esse cuidado artístico de fazer essa caixa. Que ele já fazia, ele teve o mural que você falou. Gente, ele fez vários murais. Ele era incrível em matemática. Ele contava histórias da matemática para mim. Então ele me inspirava muito. Então eu sou muito conectada à mitologia, filosofia. E tudo isso, para gerar um arquétipo de marca, é muito importante. Sim. E eu faço rápido, porque isso foi desde pequena. Já vinha treinando Eu vivi um ali. arquétipo. Eu vivi um arquétipo. Total. Total. Então, se você pensar, você passando essa transição, e não foi diretamente a mim. Quando você passa por isso, você dá valor a esses detalhes. O high ticket, ele tá no detalhe. E o meu pai de verdade, É ele que era nem- ligado aos detalhes. Tem aquela experiência com o Rolex, né? Que o pessoal coloca no camelô, um Rolex verdadeiro e, tipo, coloca. Ninguém vai acreditar. Ninguém acredita. Ninguém vai acreditar. Então é isso, é sobre isso. O meu genitor, ele me deu a beleza, eu sou muito grata a ele, ó. O meu pai de verdade, ele me deu a percepção de detalhe. A percepção de que se eu estou com esse cinto aqui, fico bem mais conectada no que eu quero vender para o high ticket, do que se eu tirar esse cinto. Ó, dá para ver, Pedro? Dá. Então são pequenos detalhes. E esses detalhes ele trouxe para mim. E eu tive a sorte que minha mãe, ela é uma exímia costureira. Então eu me senti alta costura, porque minha mãe fazia alta costura para mim. Você estudou moda também. Moda eu não estudei, eu vivi. Você viveu a moda. Vivi a moda. Porque eu modelei muitos anos. Então eu vivi a moda. E a minha mãe fazia qualquer roupa que eu quisesse, que eu visse. Tanto na passarela, quanto em revista. Então eu vivi a Você moda. escolhia, fala, mãe, eu quero essa aqui, ela fazia. Eu fui a estilista e minha mãe era a executora, costureira da estilista, eu pra E mim fazia mesma. igualzinho da revista. Exato. E eu ainda colocava detalhe. Falei, não, mãe, aumenta aqui, aumenta o decote aqui, aumenta aqui, faz aqui, ombreira. Né? Então, assim, desde pequena eu que trazia os modelos. Então, eu fui a estilista, digamos. Sim. Minha própria estilista. Então, foi vida desde pequena. Então quando essa você caixa pensa- representa seu genitor? Essa caixa representa minha mãe, meu genitor, minha bisavó, minha avó, todos os meus familiares, toda a minha família que me criou, Tá. de fato. O meu genitor, eu tive momentos com ele, momentos bons e momentos não tão bons, e ele me moldou, porque a vida tem topos e vales. Sim. Então, quando você lida com topos e vales, você aprende. Você se aprimora e cresce e aprende. Então, ele me inspirou nisso, e eu sou muito grata. Quando você vê isso aqui, então, para vocês, meninos, isso aqui representa apenas, representa cuidado. Mas, uma pessoa que já está habituado a ir nessa loja aqui sempre, eu estou habituada, já fui várias vezes nessa loja. Essa aqui eu comprei no Shopping Guatemi de São Paulo, que fica ali na região do metro quadrado mais alto do país, um dos metros quadrados mais, né, maiores metros quadrados, Mais caros. um dos mais, digamos assim, compete apenas com Rio de Janeiro ali, né? Aquela parte ali onde fica o Arpoador ali, né? Aquela parte ali onde fica o... Como é que é o nome daquele bairro, gente? Ali, ó, perto de Copacabana, não é Copacabana, Eu não conheço o Rio direito. Conheço o Eu Rio. fui uma vez só. ali Vieira Soto, a região ali do Rio. Tô até preocupado. Semana que vem eu vou estar lá palestrando. Oh, eita. Diz que tá estourando alguma coisa o lá. negócio lá tá Vou realmente... ter que dar uma olhada nisso. Mas vamos lá. Oração aí, eu vou ficar orando por você aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu. Já deu tudo certo. E então, o que que acontece? Um dos metros quadrados de maior poder aquisitivo ali da região, né? Itaim ali. Quem vai a essa loja, eu não preciso falar o que é. Quem sempre vai a essa loja. Conhece, né? Conhece. Só pela embalagem. Só pela embalagem. Só pela embalagem. É isso que eu trago para a pessoa. Antes da pessoa parar no seu vídeo no digital, ela vai decidir pelo sistema límbico dela, o cérebro que está o quê?
te levando a você se autoproteger, a você viver mais. E a imagem vai conectar isso. Vai trazer ou uma objeção ou uma conexão. O que não conecta, afasta. Isso aqui conecta com high ticket. Por quê? Quem vai nessa loja aqui já está acostumado. Talvez se eu trouxer aqui esse símbolo, você saiba quem é. Louis Vuitton. Agora você sabe que é Louis Vuitton. É uma marca que remete ao alto luxo. E o Louis Vuitton, ele esconde que antes ele começou uma marca do nada? Não, Que ele era pobre? não. E que ele viu a necessidade de um público high ticket e resolveu que as malas eram horríveis na época. Eram horríveis, era um problemão. E os muito milionários de Bill Gates, que seria o Bill Gates hoje, seria o nosso querido dono da Tesla, eles levavam nos navios e nas viagens de trem, eles levavam muita coisa para os lugares. Porque não havia a estrutura que eles tinham na casa deles, nos lugares, como hoje. Hoje não precisa. Sim. A gente ainda leva muita mala. Já traziam tudo, né? Eles traziam tudo, porque eles eram pessoas refinadas. Assim como meu genitor é refinado. Minha mãe, costumes refinados também, de leitura, de costura, de detalhe. Então eu sei ver o detalhe da roupa. O meu olho está treinado para ver o detalhe que faz a diferença high ticket numa roupa. Então, isso aqui é detalhe? É. Mas ele tem história. Ele descobriu isso porque ele estava no meio da realidade, ele estava vivendo. Né? Ele descobriu que era uma necessidade. E aí ele começou a fazer... Resolver um problema, né? Resolver um problema high ticket. Então ele começou a fazer esse tipo de... E ele sabe que esse detalhe, olha só, a marca aqui tá pequenininha, tá vendo? Sim. Esse é o detalhe que vai fazer com que a pessoa se conecte ou não. Olha só, é embalado, com todo cuidado, é tecido. Com a marca Com a marca, com a logo estampada da marca. Estampada. Certo? É o detalhe que faz a diferença. É o detalhe que faz a diferença. Então isso aqui tem história. Ele conta a história dele. E a história dele conecta. Eu tenho história. Eu não me envergonho da minha história. É parte de mim. E você hoje fala abertamente orgulho. hoje nas suas redes sobre isso? Sim, tá na minha história. Faz parte da minha história. Fala disso. Sim. Então você pega aquele profissional e aponta todos os pontos de melhoria. Eu vou ouvi-lo e perceber, será que ele realmente está indo para o lado certo do que os clientes dele querem, do que os clientes deles querem? Perfeito. Será que ele está realmente conectando ao cliente? Ou será que ele está afastando o cliente dele? Vamos dar um exemplo. Digamos que a pessoa não está alinhada com o branding, com a marca, com o posicionamento, conectado com ele próprio. Ele só está copiando. Vamos dizer que a pessoa viu o Fint. Ah, vou copiar o Fint. Sim. O Fint mudou inteiro, né? Vou copiar o Fint do início. O Fint que estava mais no personagem. O Fint no início. E eu até Você conheci... sabe que o nome dele não é Fint, né? Eu sei. É o personagem Eu sei, mesmo. é o personagem. Digamos que e deu muito certo. Sim. E pode dar certo, mas tem que ter intencionalidade. Não adianta você querer copiar o Fint se você não segura a onda do Fint. Sim. Ele tem uma base de cinema, ele viu muito cinema. Então ele sabe usar melhor os arquétipos. Sim. A gente deu um exemplo aqui esses dias no podcast, foi do Janderson. Ele falou até do Gustavo Lima, né? Gente, se o Gustavo Lima não chamasse Gustavo de nome... o nome dele acho que é Nivaldo, né? Alguma coisa assim. E ele estava falando, não disso, mas como ele se posiciona como embaixador, o jeito que ele se veste, a forma como ele Exato. comunica. Então ele traz isso. Então é Exato. extremamente importante essa comunicação. Se eu fosse falar de tudo isso aqui pra você, falando assim, gente, olha, a Louis Vuitton tem uma marca. Você não... A Louis Vuitton, ó. Postura, ajeito. Postura, peito pra frente, né? Tem que ter esse momento. Claro que você não vai falar o tempo inteiro. Sim. Tem momentos que você vai falar mais baixo. Mas, o que eu tô querendo trazer é que não adianta você colocar rios de tráfego pago. A pessoa vai lá, copia o Fint, coloca rios de tráfego e não conecta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o olho revela, gente. O olho revela o que é verdade, o que é mentira. Agora, você trazer a sua verdade... Você já ouviu falar no Hércules? Hércules já O Hércules, todo mundo conhece. Sim, Tem sim. história da Disney e tudo.
Mas você já ouviu falar na madrasta do Hércules, Sim, da Hera? era. Que a Hera, ela fazia de tudo para matar o Hércules, para destruir a vida do Hércules. Você vendo as histórias, será que o Hércules seria o Hércules se não tivesse a Hera? Não, Ele não seria, que ele não descobriria as habilidades que ele tem. porque é o que expõe que faz revelar o que você carrega. Exato. Então as pessoas têm mania de esconder as partes dolorosas É o ou que você difíceis. é o que você não quer expor que revela o que você carrega. Exato. Só que você não precisa expor de uma forma que leve a pessoa para vítima. Você pode trazer de uma forma que leva você para ser um campeão. Sim. Porque é uma superação. É uma história de superação. E altera toda uma vida, né? Porque a pessoa altera. vai se sentir melhor, ela vai comunicar melhor, vai se sentir mais Exatamente. confiante. Será E que, ela será que se eu não tivesse esquecido o rosto do meu genitor por um período da minha vida, eu teria a capacidade de enxergar a pessoa mais profundamente? não, Eu acredito que não. não. Porque quando eu o encontrei, eu o amei como meu sangue e o enxerguei profundamente. E entendi ao longo do tempo quem a pessoa é. É importante você entender o seu cliente, saber quem ele é, saber as expectativas dele e as expectativas que ele não atende, para você saber não falar daquilo que afasta o cliente ideal para você. Sim. Porque se você for ficar falando dele, ele vai se afastar de você. Se você falar coisas que repelem. Você precisa trazer para coisas... Por isso que eu trouxe o cara de caro. Você faz uma análise, como funciona? Eu contratei sua mentoria, como é que funciona? Qual o primeiro contato? Como é que funciona? Eu tiro o trabalho da pessoa. Primeiro ponto. Vou te dar um exemplo. Olha, como eu trabalho com isso em autoconhecimento desde os 13 anos de idade, que eu busco entender os perfis psicológicos, os perfis comportamentais, como a pessoa é de dentro para fora, então eu já tenho um sistema que pega algumas informações da pessoa e dos clientes e eu traduzo isso para que a gente utilize no nosso marketing, utilize no nosso comercial, utilize no na nossa copy, na equipe de copy. Para que a gente conecte emocionalmente, porque a decisão de compra é emocional. Então, a sua entrega é completa, não é só no offline, é no online também. Offline e online, porque o offline, a maioria dos meus clientes, eles vêm da pessoa que ela já é muito boa no que faz, então ela já tem uma realidade no offline, assim como você já tinha, assim como eu já tinha. Sim. São pessoas reais, não são um personagem criados para o offline. Até porque você escolhe médicos e CEOs ali para Médicos poder... e CEOs, eles já têm uma baita história, eles já têm muita estrada, eles estudaram a vida inteira, eles já são um diamante. Então, o que eu faço? Eu tiro, é como se tivesse uma nuvem na frente deles, entre eles e as pessoas, e ele não está destacando o ouro que eles têm. Muitas vezes, uma parte da história deles, que é incrível ele trazer à tona, que uma pessoa me olha assim, toda cara de cara, não imagina que eu passei por momentos de superação complexos. E a pessoa se conecta. Fala, poxa, se ela passou por isso e tá aí, eu também consigo. Eu também consigo. Que foi o caso da médica Chega me lá. arrepio quando eu falo isso. Que foi o caso da médica que você citou no começo. Isso, e outros casos também. Palestrante e CEO, que ele já tinha muito dinheiro na conta, milhões na conta, só que a roupa dele parecia que ele era um mendigo. Não condizia com Não o que ele- condizia com o público que ele queria fechar, aumentar o ticket dele. E não fecha mesmo, né? A partir do momento que a pessoa tem uma hora para vê-lo falar, a pessoa já acredita que ele é capaz. Só que no digital, as pessoas não têm uma hora para parar para te ver falar. Tem ali no máximo segundos. São segundos de decisão. Ela olha para você, bonito ou feio? É isso. Bonito vem demais, gente. Eu torno você mais bonito, eu trago o melhor de você para destacá-la, para deixar destacadão assim. Mas o feio dá pra melhorar, né? Claro que dá, é isso que eu faço. Eu pego o feio e transformo em bonito. Entendi. O feio e Alô, feios! Fale com a Simone aqui que tem jeito. Você que tá aí Isso. abatido. Isso. E eu fiz isso recentemente, tá? Uma pessoa que, inclusive, eu vi a beleza da pessoa mais do que ela. E eu trouxe a beleza dessa pessoa. E, inclusive, só se desilude quem se ilude, né? Sim. Esse meu dom é muito bom, por um lado, para os clientes, porque eu vejo o melhor que ele tem, eu destaco.
seja o que for do seu corpo, eu vou identificar o que você tem de melhor e vou trazer de uma forma que destaca isso. Ou no ângulo, ou na vestimenta, ou na forma de fazer a sua barba, o seu cabelo. Eu resolvo isso pra você, destaco o seu melhor. E a questão da sua história que eu trago pra cá, pra ter essa conexão neural de cara, pra você ficar mais bonito ainda com isso. Então, eu enxergo coisas que você é, que você ainda não viu, que são incríveis, e trago à tona. E isso é um grande, digamos assim, um grande perigo. Porque se você enxerga o que tem de melhor na pessoa que ela mesma ainda não está usando, você se ilude. Sim. Então eu tive uma decepção recentemente nesse sentido. Que eu achei que a pessoa era um Ulisses, que era um Odisseu. Não sei se você conhece a história de Não, Ulisses, esses de não. Odisseu. Vou falar um pouquinho. Eu pensei que já era Ulisses, a pessoa era só um Jazão. Vou traduzir. Não era, traduza. Eu imagino, eu agora você falando, eu acabei lembrando, mas vamos falar pro pessoal qual que é a história. Você já ouviu falar na história dos o Velocino de Ouro e os Argonautas? Não. Tem essa grande história da mitologia, que foi a escrita da Odisseia, né? E da Ilíada, que é o caminho de ida e o caminho de volta para essa história, que demorou anos. Foi a Guerra de Troia por muitos anos. Aliás, isso mesmo, foi a Guerra de Troia, que o Ulisses foi viver essa Guerra de Troia. Então durou muitos anos, mais de 10 anos. E o Jazão e os Argonautas é uma história menor, que eles foi por um objetivo próprio. Ele foi conquistar algo por objetivo próprio. E a de Ulisses foi por um objetivo comum, por um Certo. objetivo maior, salvar toda uma nação, né? Proteger toda uma nação, salvar toda uma nação, vai ser uma guerra gigante. Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é que Jazão foi um cara que se envolveu com pessoas erradas, iniciou um relacionamento não por amor, mas por ego. E Ulisses, que é Odisseu, cada cultura chama ele de um nome, ele se manteve fiel à sua esposa. Ele não queria ir para a guerra, ele tentou dar um caô lá. Ele tentou dar um migué, tentou fingir que estava doido para não ir para a guerra. Aí colocaram o filho dele na frente, ele teve que frear lá para não bater no filho, para não atropelar o filho, e aí ele teve que mostrar que ele não estava doido. E aí ele foi mandado para a guerra, mas ele deixou a esposa e a família aguardando ele. E nessa época não tinha comunicação, então todo mundo pensou que ele já estava morto. E várias pessoas foram tentando ali, viram uma bagunça, o reino dele, várias pessoas tentando casar com ela, e ela não, ela se manteve aguardando ele. E ele se manteve fiel ao amor dele. Teve várias aventuras, várias histórias, quem quiser ler ou ver aí. Vou estudar sobre essa história depois. É interessante, é bem interessante. E ele, depois de muitas situações, ele consegue voltar. Ele era um homem extremamente íntegro, um homem de honra, um homem com valores. É onde eu me espelho o meu genitor. Era um homem íntegro, com valores, com refinamento. Ele era esse tipo de homem. E o Jazão, o que Jazão queria? Jazão queria pegar o Velocino de Ouro. Ele chamou um povo, tinha gente legal e tinha gente não legal, nesse povo que foram os Argonautas, vários heróis de todo o espectro ali. Só que ele se conectou, os Argonautas estavam ali com uma, digamos assim, uma cultura de irmandade, certo? Os heróis ali, como se fosse uma Liga da Justiça. Sim. Né? Os super-heróis ali da mitologia. Eles estavam numa irmandade, por um objetivo, beleza. Só que no meio disso, ele conectado só com o ego, não com amor, não com sentimentos refinados, não com sentimentos, digamos assim, superiores, né? Que conectam a gente com o Criador, com o nosso melhor, que conectam com os nossos valores verdadeiros. E ele se deixou se conectar com uma mulher que é a Medeia. E ela realmente, através do ego, o ajudou a conquistar esse Velocino de Ouro. Só que a que custo? Ela matou o próprio irmão. Só para distrair o pai e conseguir vencer. Entende? Então, assim, será que era necessário? Será que precisava mesmo fazer isso? Será que não tinha alternativas? Na história fica dúbio, mas será que... Então, quando você vê uma pessoa que é capaz de fazer isso, ela é capaz de, em outro momento, se fazer contra você também. Sim. E que foi o que aconteceu depois.
onde ela, para se vingar, matou os 2 filhos. Já tentou contra o outro, vai tentar contra o... Exatamente, para se vingar, matou os 2 filhos que teve com Jazão, para se vingar, por uma vingança. Então, quando você vê a história dos 2, você vê, um se pautou no amor e nos princípios, e o outro se pautou no ego, puramente pelo ego. E aí você agora entende melhor a conexão das 2 histórias. Mas se você não tivesse Jazão, como você ia ter parâmetro para valorizar Ulisses, Odisseu? Tem que ter o parâmetro para poder comparar, né? Nesse mundo aqui. Como você vai valorizar Louis Vuitton? Se você não enxergar, gente, pensar numa coisa que... Não tem nenhuma coisa que... Não, mas é aquela experiência que fizeram com o Rolex. Colocaram o Rolex lá no camelô, ninguém deu valor, mas era um Rolex genuíno. Só que as pessoas olhavam e achavam que era falso. Então, valores bem menores do que realmente valia. Mas a embalagem, o que comunica na venda, é tão importante quanto o produto que está dentro. Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente, a embalagem, o que entrega. E não só no mundo físico, né? No próprio digital, você tem que embalar as suas postagens, os seus conteúdos numa cara de cara. E será que a imagem do negócio, de você que está assistindo aqui, está conectada com a história de quem? Está conectada com seus valores? Ou você só está copiando alguém? Aí as pessoas não se conectam, porque não tem profundidade. A maioria das pessoas modelam outras e perdem a sua essência, né? Exatamente, Perdem sobre isso. Aí a marca não conecta. Que a pessoa só vai conectar com quem você... Que a verdade comunica. A verdade comunica e conecta. Quem é você, a forma que você é, sem modelar os outros, é o que faz conectar você nas outras pessoas. Você tem que ser genuíno, né? Gente, as pessoas percebem. Pode vender para quem é... Para high ticket, percebe muito. Acho que não só para high ticket, para muita coisa na vida. Para muita coisa. Só que high ticket, ele olha mais as nuances, porque é uma pessoa que tem cultura, é uma pessoa que estudou. Mesmo que a pessoa não tenha estudado graduação. Minha bisavó, que estava ali, acabou que a gente nem mostrou eu modelando. Acabou passando. Minha bisavó, vamos mostrar. Ela não tinha... Ela era índia e mãe da minha... Bananê que volta. A sua avó era índia. Minha bisavó. Sua bisavó era índia. Mãe da minha avó materna, pronto. Mãe da sua avó materna, Isso. beleza. E a cultura dela era enorme, mas uma cultura de antepassado para antepassado. Gente, nessa era de IA, onde qualquer um coloca uma ideia lá e faz um texto, o que diferencia uma pessoa da outra é a sua história. É o seu antepassado, é a sua cultura, o que está no teu sangue. Sangue não tem como copiar, entende? E até para contar a história para IA, a gente tem que... Até para IA tirar uma resposta boa, tem que contar a sua história para ela. Exato, mas dá para pedir, se você aprender na internet, como pedir. Mas não tem como ela imitar os seus olhos, a sua expressão, o seu sentimento, a sua conexão. Cada vez mais, a conexão, a história, a sua verdade... que te formou, suas habilidades inatas que você consegue resolver. Por isso que eu consigo resolver muito rápido um problema. Por exemplo, uma pessoa que tinha problema em fazer vídeo. Ele ficava o dia inteiro, um cliente meu de consultoria, ele ficava o dia inteiro para fazer um vídeo. Era travado. Travado, e ele ficava o dia inteiro tentando fazer vídeo. Eu ensinei para ele rapidamente, foi por Zoom, ele nem morava aqui em São Paulo, por Zoom eu atendi. Ensinei, falei, ó, faz isso, isso, isso. Em menos de uma semana ele já estava fazendo. 20, 30 vídeos em um dia. Mas você é a favor de que feito é melhor que perfeito? Em 30 minutos, uma hora, ele já faz 20 vídeos. Fácil. Que ele travou. E você é a favor do feito é melhor que perfeito ou tem que ter aquele cuidado? Eu acredito que para o high ticket, você precisa fazer o feito refinado. Só que não tem como você passar pelo refinamento se você não fizer o primeiro. Sim. Agora, se você tem uma pessoa que já sabe fazer, te direcionando, o seu primeiro já sai bom. É isso que eu faço. Já economiza uma etapa. Exato, porque eu faço pela pessoa. Então eu vou dirigir. Cinema. Sim. Cinema, tem um diretor. O Jô Soares, ele tinha diretor no teatro. Não é porque o Jô Soares sabe tudo que ele não vai ter um diretor. Mesmo quem sabe tudo, com um direcionamento, a intencionalidade vai para o arquétipo certo. E tem um método também, né? É que nem quando você vai subir, você sobe num palco sem treinamento. Isso aconteceu comigo. Na época da faculdade, eu fui orador da minha turma, então eu subi no palco
Então, eu fiquei super nervoso. Enfim, eu consegui desenvolver e terminei, foi legal até. No final, o pessoal aplaudiu, então foi bom. Alô, turma aí que formou comigo, vão lembrar. Mas quando eu vim para Alphaville, eu fui convidado, comecei a ser convidado para algumas palestras por conta do que eu fazia, com os cortes, com as coisas no digital. E eu fiquei, no começo falei, como é que eu vou fazer? Então eu procurei uma pessoa que ensinava sobre palestras e depois eu fiz um curso mesmo de 3 dias, que é até de um cara que se tornou amigo meu. E aí depois disso melhorou muita coisa, postura de palco, tudo, mas eu acho que muita coisa é método, é o que você não sabe, então é o que você falou. Às vezes é só a postura, a forma como comunica, como senta, são toques sutis que você vai dando para aquela pessoa que ela consegue comunicar melhor. A comunicação é feita de métodos, né? Exato. Só que o grande erro é as pessoas se concentrarem só é, na forma. Vai muito a decisão de compra, o aumento do faturamento, o aumento do ticket, ele vai muito mais fundo do que isso, Tá na sutileza, né? Tá nas sutilezas. Tá em você comprar um terno que é 20 mil reais e um terno que vai ser ali 2 mil reais, 1.000 reais, e você saber que aquele terno de 15, 20, 8 mil reais, ele foi desenhado para o teu corpo. E aquele terno que não tem ajuste, ele deixa você com aspecto de... A pessoa não sabe racionalmente o que é, mas ela enxerga que alguma coisa está errada ali, porque não tá certo ali naquela pessoa. Não tá bom, sabe? tá Isso fora aqui da medida, tá fora da medida. Aqui tá na minha medida, a costura é bem feita, um tecido de qualidade. Isso faz diferença. A pessoa não consegue identificar. Quando ela vai à loja, ela não sabe identificar isso para ela. Quando ela vai subir no palco, como você falou, ela não sabe identificar a senoide. Muitas vezes, ela quer apenas falar com a dicção. E dependendo do seu público, você falar com a dicção muito corretinha vai afastar. sim. Dependendo do seu Você público, tem que ser natural, né? se Eu acho você... que o grande segredo é você manter a naturalidade. Você não tem que mudar em função. Por exemplo, tudo bem, tem ajustes que têm que ser feitos, mas você ficar no máximo da sua verdade. É você. Você é um ser que está em constante evolução, em constante melhoria. Você vai mudando, vai melhorando, mas não fazer alguma coisa forçada, porque isso não vai conectar com o público. Eles vão perceber que aquilo ali, mesmo não te conhecendo, não é você. Exatamente. E mais uma coisa, a pessoa, ela tem nuances. Uma pessoa, por isso que a gente, no marketing, estuda os 12 arquétipos. Eu trago o arquétipo, não falar assim, ó, vamos encaixar esse arquétipo goela abaixo aqui na sua cabeça. Não, porque fica estranho, fica esquisito. Você vai pegar toda aquela paleta, fazer análise da pessoa, primeiro, dos clientes, porque, gente, tem a Simone, brincalhona, tem a Simone, mais séria, para fazer um vídeo falando de uma coisa séria. Tem o Danilo, que monta aqui o... que eu tenho certeza que a maioria não sabe que ele faz isso. Que monta o... Como é o nome do jogo? Fliperama, Que gente. montou o fliperama. Ela ficou encantada só com uma televisão ali num caixote de madeira, com meia Não. dúzia de fio que virou um fliperama. Não, gente, não. É um fliperama. Não diminui. Olha, tá vendo? Tá diminuindo o seu... É que é tão simples, tão natural isso. Pra mim é uma coisa boba, sabe? Vou colocar você pra subir aqui e cantar ópera. Ah, aí não dá. Então, pra mim, é simples. É simples montar o arquétipo da pessoa e trazer pra luz aquilo que ela é melhor, para ela se sentir ainda mais encorajada e se conectar com o cliente ideal para ela, aumentar o ticket dela. Sim. Só que para ela isso é muito difícil. E quando você fala, é só naturalidade, não é só naturalidade. Não é só naturalidade. É intencionalidade, que é diferente. Você não pode mentir o que você não é, Sim. porque isso aí transparece. Mas é você pegar o que você já é e colocar uma luz. Por exemplo, a gente tem uma luz aqui. Se tivesse escuro, a câmera não ia captar bem a imagem. Correto? A imagem ia ficar distorcida, pixelada, Exato. enfim, uma série de coisas. Exato. O que a gente faz? A luz que você coloca, você evidencia o que a pessoa tem de melhor. Isso, que ela nem tá enxergando a maior parte das vezes. Ela se acha feia e ela muitas vezes não é. Só que ela não descobriu o jeito dela ficar mais bonita.
Entendi. Que nem eu tava rindo com a pessoa. Simone, você faz a pessoa ficar menos feia? A gente não fala assim. Faço a pessoa ficar menos feia. Eu faço a pessoa enxergar a beleza dela e trazer. Agora, outra coisa que eu acho cara de pobre, cara de barato. As pessoas acham que ficar bonito é se encher de botox. Se encher de botox, se encher de procedimento e ficar artificial. Fica todo mundo parecido, né? Tem muita gente parecida. Eu tava vendo um lançamento agora, eu não vou falar o nome da pessoa, vendendo posicionamento e imagem. Só que, gente, a boca da pessoa nem mexe. A boca da pessoa não mexe. Travada. A pessoa vai falar, gente, não é possível que essa pessoa é conhecida no mercado, Vamos descobrir quem é, gente. Brincadeira. conhecida no mercado, muito grande, mas não está percebendo o que ela está fazendo contra ela mesma. Quando a pessoa vai muito só para máscara, muito só para forma, o risco dela se perder e virar um boneco, sei lá, de quê, que fica parecendo um boneco. A pessoa não tem expressão. Como a pessoa vai conectar emocionalmente se ela não tem expressão? Não conecta. Ela pode sim fazer procedimentos, mas, gente, tem um limite. Fazer procedimentos que não tire a sua humanidade, você não vira um boneco. Sim, e não tirar os traços que Os o traços Criador te trouxe, né? únicos. É isso. Danilo, você... Danilo, você é ótimo. Ele tem uma percepção sensacional, realmente. É isso. É isso que eu penso. As pessoas querem mudar cada vez mais, né? Só manter quem é você, corrige você alguma coisinha, destacar. detalhe Vou dar um mínimo exemplo ali. em mim. Meus olhos são claros. E eu passo um pouquinho de marrom aqui. Destaca mais os meus olhos. Porque meus olhos são claros. Se os meus olhos fossem escuros, eu iria usar outra coisa. Outro jeito de destacar. É isso. Quanto mais você tem autoconhecimento, e isso eu faço rapidinho assim, mas como eu tenho muito conhecimento disso, através de várias filosofias, eu já tenho uma reunião com a pessoa, já entendo rápido. Você, isso aqui, blá, 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 você, isso aqui, e ouço os clientes. Porque, gente, não adianta você colocar um arquétipo, colocar uma imagem, colocar um posicionamento que não conecta com o teu cliente que você quer. Você tem que trabalhar a mentalidade dele, porque muitas vezes envolve uma grande mudança ali, né? Às vezes o cara não quer se vestir, se portar, fazer aquilo que você indica. Na verdade, Então, é muito mais fácil. é Quando a mais pessoa fácil. é muito fácil. A pessoa não acredita. Eu consigo fazer isso em 7 dias. É muito rápido. Caramba. Porque eu não vou de fora para dentro. Fora é o que a pessoa vê. E o que as pessoas veem. É dentro. Você vai investigando tudo ali. Eu investigo rapidamente. Em uma sessão eu já investigo, já entendo Você tem perguntas específicas. específicas do meu método, Simone Limásio, que eu faço as perguntas certinhas. Sim. E quem quiser contratar o seu método, E análise também do histórico, das métricas dele. Porque as métricas mostram muito. As métricas dos anúncios, as métricas dos clientes, as métricas de conversão. Eu preciso ouvir essas métricas para entender o que funciona também e o que não funciona. perfeito. E tanto na imagem dele quanto na comunicação, o meu método está baseado no tripé. Interno, que é o posicionamento, que é a identidade Diamond, que é o interno, a gente traça isso. O externo, que é a estratégia Diamond, que é onde a gente traça, a gente vai ver as métricas do que está vendendo, do que não está vendendo, do faturamento que ele quer atingir, do ticket que ele quer aumentar, para chegar, sair desse ponto A e para esse ponto B. Ok. E o terceiro ponto é expandir, porque se você expande sem resolver isso, você vai torrar dinheiro no tráfego. Você não escala, né? Põe mais dinheiro no tráfego, põe mais dinheiro no tráfego. Aí a coisa começa a aparecer a verdade. Que é o quê? As pessoas não estão se conectando. Um ou outro vai cair. Um outro cliente que já está ali madurinho, ele vai comprar. Mas se você não conectar mesmo se não gerar essa conexão, porque venda é confiança, é relacionamento. A maioria das pessoas precisam de muitos ajustes? A maioria das pessoas precisam de ajuste pontual, por isso que é rápido. Entendi. Um ajuste pontual. Então, em 7 dias você já muda toda a comunicação da pessoa. 7 dias eu mudo. Em 7 dias, ela vê que é fácil e que ela já tem aquilo. Eu só trouxe para a borda. É como se fosse assim. Tem uma história que eu gosto muito, que é que as pessoas estavam com o seu mestre caminhando e elas não sabiam que tinham asas para voar. E aí o mestre foi incentivando essas pessoas a caminharem até a borda. Caminha até a borda, caminha até a borda, caminha até a borda, caminha até a borda, caminha até a borda.
É chegar na borda E se jogar. e eu só dou aquele impulso para ela voar. A pessoa já tem as asas. Ela já tem. É isso que é o mais legal. Elas já são CEOs, já construíram uma carreira, são médicos competentes. E vêm pessoas. O CEO quer lançar ali o curso dele, quer lançar a mentoria dele, a consultoria dele, da estrada que ele já percorreu. Você dá treinamento de palco também? Treinamento de palco, faz parte. A consultoria mesmo completa, eu trago isso. Só que o que acontece? Eu tenho muita entrega, uma entrega ampla, tanto do presencial, ensinar a pessoa a criar conexões, por exemplo, a pessoa está com a roupa maravilhosa, perfeita, aí vem para um treinamento aqui na Basoft. Só que ela não aprendeu ao que o Flávio Augusto sempre costuma dizer, ele fala nas palestras quando perguntam: por que você acha que você conseguiu alcançar os bilhões? O que fez você alcançar os bilhões? Ele fala: minha cara de pau. Então a pessoa chega aqui na Basoft e não tem cara de pau. Eu tenho cara de pau. Você fala com todo mundo, né? Eu falo com todo mundo, com o meu jeitinho. E eu consigo Porque identificar. afinal, conexão vale mais que dinheiro, né? Tem que Conexão conectar, vale gente. mais. Como é que a gente se conectou? Foi assim. Foi uma E foi conexão. natural. Sim. Não fiquei em cima de você, não fiquei te pedindo. Não, foi natural, uma coisa natural. Até porque, eu até falo isso aqui, o network, ele tem que ser conquistado. Ele não tem que ser, tipo, Exato. você ficar em cima da pessoa, quero isso. Exato. Não, você Ficar conquista. catando o telefone, gente. Não é ficar catando o telefone de todo mundo assim, fica uma coisa chata. Então tem técnica, tem método para isso, para eu conseguir desenvolver isso na pessoa. Uma coisa que eu faço, já nasci com isso desde pequeno. Eu falei da história aqui do. Não falei, né? Da história Da do qual? PAP, meu Não, PAP. de o pequeno. que é o PAP? Gente, eu comecei a fazer PAP, PAP é porta a porta. Eu comecei a fazer PAP com 11 anos de idade, mais ou menos. Eu morava num condomínio, lá em Ilhéus, que era de famílias, né? Então tinha Ah, você várias morou em famílias. Ilhéus? Morei em Ilhéus, Que minha legal. minha Eu mãe. conheço Ilhéus. Ai, melhor Eu fui infância, lá. gente. Perto da praia. Tava Eu na fui lá em 1997, fiquei na Pousada da Bica. Eu lembro do lugar. Que demais! A memória tá boa. Olha, eu não conheci, mas Pousada da Bica. Foi meu pai, minha mãe e minha irmã nessa viagem. A gente ficou 30 dias na estrada. Foi olha, bem que legal. legal. Meu pai tirou férias e a gente, cada 2 dias, dormia numa cidade diferente. Desceu todo o litoral, desde a Bahia até a parte de São Paulo aqui. Em cada, Olha. praticamente noite sim, noite não, a gente dormia numa cidade Nossa, diferente. que incrível. Eu fiz uma viagem semelhante já com a minha família. E com o Marcílio, meu pai de É bom verdade. demais. É muito bom. Parando, dirigindo. Sim. É muito bom, porque aí você. Vai conhecendo, né? São histórias que nunca se apagam. Sim, total. Eu lembrei de detalhes, ó. Eu lembrei da pousada que eu fiquei. Pode checar que foi essa pousada aí. Eu não sei se existe até hoje, mas foi lá. Você falando isso, eu lembrei que acabei não completando o concurso, abri um loop pra galera. O concurso de beleza que eu ganhei, fomos passar uma viagem na Ponta da Tulha. Era um Ponta lugar da Tulha. incrível. Eu lembro que, assim, sabe aquelas árvores que se encontram em Sim. cima, assim? Coisa mais linda. E lá, minha mãe me colocou no concurso de beleza, eu ganhei. Primeiro lugar. Primeiro lugar. E ganhei muitos Sensacional. outros. E o que que isso traz para as pessoas? Traz esse refinamento. Esse refinamento de você criar relações. A história, vamos fechar esse loop para a galera não ficar brava comigo. Vamos. A história do PAP. O PAP, lá nesse condomínio onde era familiar, tinha várias famílias, minha mãe nunca ia para o luau. Ela não gostava de ir. E várias famílias iam para o luau. Eu queria ir para o luau. Cansei de pedir para minha mãe ir, que ela nunca ia. Aí eu comecei a bater de porta em porta, chamando cada pessoa e perguntando: vai pro luau hoje? Vai pro luau hoje? Vai pro luau hoje? Vai pro luau hoje? Ia pra porta em porta. E aí eu sempre passei a ir pro luau com essas famílias que a mãe conhecia e eu ia. E aí o pessoal começou a falar comigo: e aí, Simone, vai pro luau hoje? E eu, inocente, pensava que eles estavam perguntando mesmo, né? Depois Sim, de adulta que eu fui ver que eles estavam me zoando. Porque eu ia todo perguntar. Mas a sua cara de pau fez, você foi bater de porta em porta. A minha cara de pau que eu já nasci com isso. Certo? Mas eu tenho método para isso, porque eu sei fazer isso de uma forma. Então, o que que acontece? No meu método, eu vou entender o que que você precisa urgente agora para vender mais, para aumentar teu ticket, para aumentar teu faturamento. É você conectar mais emocionalmente com o cérebro límbico, que tem o cérebro límbico, reptiliano e o cérebro e o neurocórtex, né? O que acontece? O límbico que manda, que é o emocional. Ele decide se você tem bagagem para o racional decidir, para o racional operacionalizar a situação, ou para
o seu reptiliano. O que acontece? Se você é fechado por um carro, dá tempo de você ficar pensando? Não, Pensando na cor do carro, não, que seria o neocórtex? Não, não. que é o racional. Sim. O teu límbico, no momento de perigo, ele precisa te jogar pro instintivo, que é o reptiliano. Você precisa, antes de pensar, conseguir desviar o carro. Então é isso que o nosso cérebro faz o tempo inteiro. Quando ele joga no racional, ele já decidiu o que é melhor para a vida dele no emocional. E aí ele só dá o quê? A justificativa, que são as objeções que o teu cliente te dá. Que não é a verdade. É o que ele traz para o sistema, digamos assim, para o sistema do cérebro, que é o neurocórtex, para que você dê uma explicação daquilo. Mas ele já decidiu há muito tempo. Então, você sabendo disso, você num vídeo, você numa palestra, você numa conversa aqui, depois de um evento, você vai saber as questões que conectam e as questões que não conectam. E você vai identificar e selecionar também as pessoas que conectam ou não. E eu acredito também que quando você está muito conectado com o Criador, ele te traz sincronicidades. E essas sincronicidades fazem com que você atraia, que eu chamo de magnetismo pessoal, as pessoas mais alinhadas com você, com o Sim, teu propósito. eu concordo com isso. Com o teu Total. propósito, que é o teu legado. Quando você fala pra mim, Simone, por que você Quando você decidiu? está conectado com a fonte, ele te apresenta os amigos e o caminho, né? Exatamente. É isso. E isso bate de frente com a pessoa querer copiar outra e fugir da sua essência, que é o caminho de razão. Vai pra ruína. Pode até ganhar um dinheiro no início, mas vai pra ruína. O caminho do nosso querido, nosso querido Ulisses, né? É um caminho que ele passou por vários topos e vales ao longo do processo da guerra. Tentou até fugir, tentou até dar um migué pra ficar com a família, pra ficar com a esposa. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Ele teve que ir cumprir a estrutura para formar o legado dele. O que acontece? Essa pessoa já fez essa estrutura. Ela já está voltando para casa já. Ela já está, sabe? Ela Já já foi tudo passou. desenhado já. Ela já passou por aquilo tudo. Já está tudo desenhado. Ela já estudou muito. Eu não estou falando muitas vezes de idade. Às vezes a pessoa jovem também já Sim, passou sim, por sim. aquilo. Tá desenhado, ela já é lapidada, ela já estudou, já se dedicou, já tem clientes com case de resultado pra caramba, já fez muita coisa na vida. Só que ela não está conseguindo traduzir isso na imagem, no silêncio, no invisível. O invisível, que é onde a gente interfere, a gente conecta a pessoa com essa interferência. Eu digo que os arquétipos, o Criador criou os arquétipos. Sim. São formas que já traduzem para o nosso cérebro. Isso aqui você olha, em qualquer língua você sabe o que é isso aqui. É uma forma. Quando você está intencionalmente alinhado com a tua história verdadeira, mas com a luz naquilo que conecta, da parte da história que te conecta, a pessoa enxerga, olha, preciso disso para pôr água. Preciso disso para, certo? Quando eu conto que a minha história, que através desse conhecimento, nas pessoas que fizeram consultoria comigo, eu consigo imprimir nela rápido. Porque comecei muito pequeno, eu tenho mais de 30 anos fazendo isso. Então, o meu olhar é em cima. 7 dias a mudança já é. Já é. Então, o que acontece? Essas entregas são de acordo com o que a pessoa precisa. Ela precisa gerar mais networking, ela fica igual uma porta, ela se veste bem, mas fica igual uma porta no evento. Dica para network, quem está nos eventos aí, principalmente aqui em Alphaville, você foi para um evento, não fala com ninguém, como é que funciona? Fala uma dica, como é que a pessoa aborda, como se portar. Primeiro ponto, ela precisa estar com a vestimenta alinhada para o que está acontecendo ali naquele evento e para o tipo de público que ela quer captar. Tá bom. Isso é o primeiro ponto. Como que ela descobre essa vestimenta do público que vai estar? Aí ela vai precisar... Olha, gente, para quem assistir aqui o podcast, eu vou dar essa colher de chá. Vou dar essa colher de chá. Entrando no meu Instagram, me chama, fala que me viu aqui. Fala que me viu aqui. Tá? Você quer que a pessoa comente alguma coisa específica? Quero, comenta lá, eu quero... Fala alguma coisa relacionada a Bassoft que você vai lembrar. Pronto. Podcast Bassoft, sei lá. Pronto. Eu vou fazer um post do podcast. E aí você vai comentar que você viu no podcast da Bassoft, é isso? Isso, no Papo Bassoft. Viu o Papo Bassoft, viu o Papo Bassoft. E aí
eu vou dar pra você 30 minutos conversando comigo. Ô, Pra eu louco. te ajudar nisso. E se 1000 pessoas chamarem lá, como é que faz? Melhor- Os primeiros. As 10 As primeiras. 10 primeiras, tá, Pronto. verdade. Tá, as 10 primeiras. Tem Melhor, razão. né? Porque Gente, ele é... a gente não sabe o tamanho que Gente, isso eu tô aqui te pode falando. atingir. Tô te falando que ele é sensacional. Você é sensacional, Danilo. Que isso. E você ficou de responder o que eu perguntei lá atrás. O que que você viu? Não, vai contar no offline. Vou contar. Ninguém vai saber aqui. Depois vamos passar numa sessão com a Simone e vamos pegar dicas. Não, eu vou contar. Vamos, porque é isso. Por que que eu falo isso? Os 10 primeiros eu vou fazer isso, tá, gente? Aí tem razão. Senão vai... Senão daqui a pouco 1000 pessoas chamam e promessa é verdade. promessa. Verdade, tem razão. E não dá. Então os 10 primeiros. Os 10 primeiros. Então, o que que acontece? É muito específico. Cada pessoa é única. Isso que as pessoas não conseguem perceber é você aprofundar o seu único. E você trazer para a borda, trazer para a luz o seu único. A doutora Estela, por exemplo, ela não sabia se vestir. E um dia já resolvi esse problema para ela. E ela estava com medo de não conseguir. E ela passou a ver que, a partir do momento que ela vestiu, todo mundo veio parabenizar no treinamento que ela estava, nas palestras que ela estava, o respeito aumentou. Ela passou a ficar mais autoconfiante. E emagreceu ali uns 15 quilos com a roupa certa. Legal. Isso é muito legal. Tem roupa que a pessoa é magra e ela fica gorda. E também isso dispara para que a pessoa queira de fato emagrecer, né? Ela já se sente bem naquela forma e fala, pô, se eu Exatamente. emagrecer, eu vou ficar melhor ainda. E tudo parte não do emagrecimento, mas de como ela se vestiu naquele momento. Porque não adianta, gente. As pessoas compram beleza. As pessoas querem ver em você algo superior a elas. Então elas compram beleza. Elas compram elegância, o high ticket. Elas compram essa conexão. Então, quando você vai para um evento presencial, você precisa demonstrar ao menos isso. Passar essa imagem de cuidado. Porque se você se cuida, você cuida do teu cliente. E como é que a pessoa se porta no ambiente de network? Ela está no evento, ela precisa conectar. A galera que não fala, o que que você dá de dica? Ela precisa saber o que ela tem de melhor ali. Ela precisa descobrir isso. O que que ela tem de único. Que ela pode entregar naquele momento. O que que ela tem de único que vai diminuir o tempo do cliente. É isso que eu faço. Eu diminuo o seu tempo. Você tem que aprender tudo isso sozinho. Eu vou lá e faço por você. Falo assim é mais fácil, assim, mas esse ângulo aqui é melhor. Essa impostação de voz, essa roupa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a pessoa olha e fala, uau, não imaginei que eu fosse ficar tão bonita assim. É isso. Esse uau. Se você quer vender high ticket, você precisa entregar diminuição de tempo. Porque as Remir o pessoas- tempo. Remissão de tempo. Exato, diminuir o tempo da pessoa para fazer algo que ela quer. Perfeito. Aumentar, o que que eu faço pela pessoa? Eu faço a percepção de valor dela ser aumentada. Eu Perfeito. faço com que ela seja mais magnética antes dela abrir a boca. E isso é uma construção de um legado. Porque E é um você... trabalho totalmente exclusivo, né? Exclusivo, exatamente. Exclusivo. É porque- um trabalho high ticket. Sim. E se eu quiser contratar você, onde é que te localizo? Quais são suas redes? A gente pegou várias dicas aqui, gente. Cara de caro, eu peguei aqui várias coisas. Exato. E não vou pagar nada por isso. Se eu quiser encontrar a Simone nas redes, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é @simone.limazzi, Limazzi com SE. Isso. E é só você me chamar no direct que você vai ter acesso ao teste cara de caro, tá, gente? Quem não conseguir ser entre... Vou fazer mais uma coisa aqui pra vocês. Quem não conseguir estar entre os 10, Boa. você me chama no direct que eu dou o teste cara de caro. O teste cara de caro já vai te dar o resultado da tua personalidade pra você aproveitar melhor a sua cara de caro que você já tem. Você já tem cara de caro, só que você não tá sabendo aproveitar a sua cara de caro que tá ali dentro de você. E aí, fazendo esse teste, você já vai ter uma percepção desse posicionamento que você não tá usando para que você traga isso para a borda e voe, aumente o seu ticket, aumente o seu faturamento, sem você aumentar o seu tempo dedicado, tendo mais tempo para você, para se cuidar e, ao mesmo tempo, aumente o seu faturamento. Aumente a sua percepção de valor. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele falou, Simone, meu objetivo é ter cara de caro, meu objetivo é ter cara de caro. Aí ele foi para uma call com uma pessoa que ele não tinha vendido ainda. E aí
Nessa call, o cliente falou assim, olha, peraí, vamos com calma, que você tá com cara de caro. Falou isso? Que você tá com cara de caro, o seu valor deve ser maior do que o dos outros. E ele conseguiu efetuar a venda. E ele conseguiu efetuar a venda. Perfeito. E aumentou o ticket dele. Muda tudo. Então, Muda cuidar, tudo. A percepção de valor muda tudo. cuidar da sua imagem. O que você vai pagar? Olha, isso aqui, o que você vai pagar? 10 mil reais nisso aqui. Na loja, um novo desse tá por volta de 10 mil reais. O que você vai pagar 10 mil reais nesse pedacinho aqui? Pelo valor, pela marca, pelo brand que foi construído em cima Exatamente. disso, pela exclusividade. Exatamente. Não é só a durabilidade. Então, não adianta você falar assim, dura muito. Tem bolsas que duram muito, que duram tanto quanto. Essa aqui, por exemplo, eu tenho isso aqui há mais de 10 anos. Tá perfeita. Tá com cara de nova. Cara de cara. Cara de cara. Cara de nova, cara de acabei de comprar. Então, é sobre isso. É você passar a percepção de valor. Quando eu abri a embalagem aqui, percepção de valor antes de você falar alguma coisa sobre aquilo. E isso cria uma conexão neural que antes de você abrir a boca, a pessoa te dá valor. Então, no networking, você perguntou para mim, respondendo a sua pergunta. Sim. No networking, quando você já chega com esse posicionamento, as pessoas se sentem mais conectadas. Elas percebem também, né? Elas percebem. Você tá mais confiante. Exato. Tá mais confiante de você. Você tá sendo você. Só que ser você, a pessoa fala, ser eu é o quê? Sentar todo largado? Não é isso. É ter a postura correta. É ser você, Sim. mas o seu filtro intencional de colocar a luz naquilo de bonito que tem em você. Como o Criador faz. Que me inspira. E aquilo que precisa ser aprimorado em você, você não precisa trazer à luz. Você está em constante aprimoramento. A Simone de hoje, com certeza, é melhor do que a Simone de um ano atrás. E que a Simone de 10 anos atrás. E a Simone, de 5 anos para frente, eu tenho certeza que vai ser melhor. Do que Ainda assim, mais bonita. Ainda tá mais aqui. interessante. E eu vou resolver ainda mais problemas mais caros, que hoje eu resolvo o problema de um valor. Você é bem conectada com a fonte. Quem é Deus para você? Deus, para mim, ele é tudo que existe. Não existe lugar onde não haja Deus, onde não haja o Criador. Ele está em tudo. E ele está sempre nos levando para o bem. Para todos. Não é ele que castiga as próprias pessoas que se colocam no lugar de se castigar. Ele traz para você o que você precisa que venha. E cabe a você decidir o que você vai fazer com aquilo. Perfeito. Você não tem poder sobre o que acontece na sua vida. Mas você tem o poder de se manter em movimento, mesmo que as coisas sejam extremamente desafiadoras, mesmo que alguém amasse seu coração. Mesmo que alguém que você mais confia, que geralmente são as pessoas que mais você confia, destrua seu coração. Porque você deu oportunidade, você abriu seu coração. Sim. Mas se você não abrir, é tão ruim, né, gente? Viver uma vida que não abre coração pra ninguém. Não dá, né? Não dá, né? Que vida de jazão é essa? A vida de Ulisses, que teve o amor verdadeiro. E as pessoas se conectam com o amor. Quando um cliente meu, ele vê que eu me importo. Por exemplo, uma cliente minha que ia palestrar. E ela estava corrida com filho, marido, um monte de compromissos, organizando. Ai, a palestra foi aqui. Foi aqui? Foi aqui. Olha que essa legal. palestra. Quem que é ela? Pode falar. A Lana. Lembra dos 3 sócios? Sim. Ah, O verdade. Matheus, o Otávio e a Lana. Sim. E a Lana com o filho. Mano, Lana, a gente precisa se encontrar, que ela mora em Minas. Lana, a gente precisa fazer pelo menos um encontro para eu te direcionar a roupa, pra você. Vou ter orgulho de você no palco. Eu sou dessa, gente. Eu me empolgo até. A Simone se empolgou aqui no momento. Eu sou dessas. Eu quero ver a pessoa brilhar, sabe? Eu quero ver a pessoa brilhar no vídeo, naquilo que ela quer e rápido. Então eu sou dessas. Então eu falei, gente, ela não vai conseguir chegar lá a tempo. Vamos fazer assim? Eu vou buscar você no aeroporto, lá em São Paulo.
Ela falou, não, mas já contratou o translado. Eu falei, gente, mas então a outra pessoa que vinha com você, que é a Flávia, deixa a Flávia vir no translado e a gente vem então para usar o translado, já que você não quer cancelar. Sim, sim. Aí ela falou, não dá, já tá combinado. Eu falei, ai, gente, deixa na mão do Criador, que é a sincronicidade que eu amo. Eu amo a sincronicidade do Sempre Criador. dá certo. Confio, gente. Quando a gente tem fé, primeira coisa, ter fé. Fé. Eu trago a pessoa para ela ter fé nela, quando eu descubro esse ouro que ela tem. O que aconteceu? Um dia antes, ela fala comigo por WhatsApp. Simone, a pessoa que foi contratada para fazer o translado não vai poder, porque é o dia do rodízio. Nossa. Aí ela falou, como que é esse negócio de rodízio? É rodízio mesmo? Ela estava pensando até que o cara estava mentindo. Sei lá, porque ela ficou perguntando, como que é isso? Eu falei, ó, em Alphaville não tem rodízio, mas em São Paulo realmente tem. Sim. Aí eu falei, gente, olha que perfeito, Criador! Vou te buscar no aeroporto. Aí fui buscá-las no aeroporto e trouxe para o shopping aqui de Alphaville, do Iguatemi. E pro outro shopping também. E a gente foi olhar, que tem o Tamboré também, né? Tem o Iguatemi, tem o Tamboré. E a gente foi ver as roupas. A gente foi comer, relaxar. Aí a gente foi ver as roupas. E eu tenho tanta certeza que sempre vai dar certo, que sempre dá muito certo. No final a gente achou a roupa que a gente queria, a roupa perfeita. Ela brilhou no palco com autoconfiança, fez as fotos. Mas se essa interferência do Criador não tivesse acontecido, ia ser muito difícil. Então, Até aí abalar a confiança é a palestra dela, né? exato, porque assim, ela não teve tempo pra gente selecionar as roupas. Eu ajudei à distância, a gente selecionou só uma roupa, mas faltava dos outros 2 dias, que foram 3 dias. E o Criador é tão perfeito que eu ia dar um jeito de vir e arrancá-la daqui. Sim. Eu ia dar um jeito, porque eu sou essa pessoa, que eu quero ver a pessoa Você ter quer ver o resultado, Exato, eu vibro mais do que a pessoa. Eu sou essa pessoa. que também é o seu resultado, né? Isso, mas pra pessoa é muito mais do que pra mim. Porque é a vida dela. Sim. É a vida dela. Muda a vida e a forma como as pessoas veem ela. E aí deu tudo certo. Levei, ela vestiu no dia seguinte. Então, assim, todo mundo ficou chamando ela cara de caro. Ai, agora é a Lana High Ticket. Tem até um vídeo no meu Instagram. A Lana High Ticket, a Lana cara de caro. Nossa, orgulho, orgulho. E ela palestrou divinamente. Foi incrível. Fiquei muito feliz. Sensacional. Dedinho do Criador aí no meio. Simone, ficaria muito mais tempo com você. Nosso tempo está chegando ao fim. Você não vai cantar? Não vai cantar? Não vai cantar? Não, não Nosso vou. próximo você vai cantar. A gente até aqueceu a voz aqui, mas não vai rolar canto hoje. Você só comunica com os caras de caro, mas eu vou pedir uma coisa. A gente sempre finaliza nosso podcast ajudando o público. Eu quero que, olhando para essa câmera aqui, as pessoas que não podem ingressar na sua mentoria, mas que de alguma forma elas possam se vestir melhor, comunicar melhor, dicas bem rápidas assim do que fazer, de como se portar para poder ajudar a vida dessas pessoas. Primeiro ponto, você fazer as pazes com a tua história. Que a tua história é o teu legado. A tua história é o teu legado. Faça as pazes com a tua história, que eu tenho certeza que você vai achar um momento de superação, um momento de conexão, um momento em que você fez uma coisa que foi muito útil para as pessoas e que você foi valorizado por isso. Se conecta nesse momento. Ele vai estar muito conectado ao momento que você teve um grande problema e você solucionou. Ele vai estar muito conectado com isso. Esse problema que você conseguiu resolver, você vai conseguir trazer com mais verdade, com mais autoridade e com mais hierarquia. Quando eu falo aqui para o Danilo, me conecto com a minha história e falo que com 12 anos eu dava aula para pessoas bem mais velhas do que eu, pessoas, senhoras de idade até, que iam aprender etiqueta, postura, andamento, eu trouxe uma coisa que para mim foi muito simples de resolver para uma pessoa que para ela era difícil. Eu tenho certeza, como o Danilo fez aqui o fliperama, e para ele foi muito simples de fazer, que eu não sei fazer fliperama. Para mim é muito simples enxergar, trazer essa parte cênica aqui que eu trouxe.
Outros convidados seus trouxeram? Não, não. Eu vou até pegar mais um pedaço, que o pessoal conhece. Tem mais, ó. Tem mais um pedaço. Tem uma caixa ali, gente, que tá cheia de surpresa. É, exatamente. Então você trazer, olha só, você trazer para a imagem. Trazer para a imagem coisas que conectam. Eu até vou pegar mais aqui, porque isso ajuda no branding. Sim. Tá, gente? Eu trouxe uma série de coisas aqui. Tenho certeza que o brasileiro é criativo. Se você não pode ainda investir na minha consultoria, na minha mentoria, isso aqui, conecta, muito jogador de futebol usa. As Tá. pessoas vão entender, né? Sim. Jogador de futebol usa, socialites usam, malas com esse símbolo usam, carros importados. Isso aqui conecta. O seu público conecta? O seu público é um público que compra coisa de alto padrão? Então você vai trazer isso aqui. Se você vai falar de alguma coisa que conecta com isso aqui, traz um elemento. Acho que vai ser mais fácil da pessoa trazer isso para sua comunicação. Traga um elemento que conecta. O que conecta para você esse elemento aqui? Você virou uma rainha. Ó, rainha. Eu sou uma rainha. Então, se o seu branding conecta com esse elemento, você trazer um elemento. Acho que é uma ideia fácil de colocar em Sim, prática. sim. Traz um elemento de rainha ou de rei. Né? A gente falou de mitologia, os louros aqui, né? Então a gente fala disso. O seu conecta com, sei lá, coração? Traz um elemento. Vou ouvir seu coração. Seu coração palpitar. Gente, vocês já ouviram o coração bater? Seu próprio coração bater? Sim. Ai, é tão emocionante. A primeira vez que eu ouvi foi muito legal. Né? Vai trazer aqui um médico. Tem médicos que usam esse artifício. Traz um elemento que, de repente, pode trazer na sua comunicação uma imagem. Olha só, vou colocar aqui. O que conecta? Eu aprendi no teatro que máscara você coloca assim. Você não coloca de frente. O que conecta essa máscara? Me dá uma palavra. O que conecta? Pedro, Pedro, o que conecta o essa que máscara? conecta essa máscara? Parece o que pra você? Carnaval, lembra festa. Pois é, para umas pessoas vai lembrar carnaval, para outras vai lembrar Veneza. Depende, Sim. a pessoa vai ao carnaval ou a pessoa frequenta Veneza? Né? Sim. Se a pessoa vai muito à Europa, ela pode pensar que é uma máscara mais sofisticada, de Veneza. Então vai conectar o público que quer conectar. Então, esses símbolos da Louis Vuitton mais discretos vão conectar com o público mais high ticket ainda. Sim. Esses mais discretos. Então, você precisa... Só que essa que é a questão. Para você saber o que conectar, você precisa primeiro entender. Por isso que eu desenvolvi esse método, para você entender. Então, usando o que tem, as pessoas podem... Você pode pensar. Você primeiro vai precisar pensar um pouco. Vai precisar anotar num papel para você lembrar algo seu que conecta com as pessoas. E a partir do momento que você entender que conecta com as pessoas, você começar a usar esse tipo de... É uma âncora visual Sim. que conecta. Você veja que os artistas fazem muito isso. Você veja vários players grandes, às vezes usam isso. Sim. Muitas vezes eles usam o quê? Num livro. Eles mostram um livro que eles leem. Pode ser também. Eu leio muito. No meu arquétipo tem livros. Então você vai pensar o que você pode trazer de elemento que gera uma conexão positiva no seu cliente ideal. Que traga essa percepção de valor. Se você usa, não precisa você ficar mostrando. Ah, gente, tá aqui. Eu tô mostrando aqui para vocês porque eu tô ensinando. Sim, sim. Mas se eu abro a minha bolsa e uso e abro aqui, eu guardo minha chave aqui dentro. Só de tô num networking aqui num curso. Aí a pessoa, vamos pegar meu carro. Aí eu abro, pego a chave do meu carro aqui dentro. Isso aqui é um chaveiro, tá, gente? E já automaticamente demonstra um refinamento. Não preciso falar. Mas como que é seu público? O que é a competência que o seu público enxerga em você, que ele já vai automaticamente enxergar que você já traz aquela autoridade. Quando eu chego num lugar, eu estou bem alinhada, eu estou bem vestida. Isso traz autoridade. E você? O que você chega num lugar sem falar nada, no invisível,
que traz essa autoridade para você, antes de você abrir a boca? Fica essa pergunta no ar. Eu trouxe aqui as ferramentas para te ajudar. Então é o que comunica sem abrir a boca. Exato. Gente, recebemos aqui hoje a Simone Limazzi, uma salva de palmas. Obrigada, obrigada. Muito bom, Vai ficar muita com- dica, assim, balançou bastante minha Balançou? cabeça, assim, vários Agora eu insights. quero ouvir de você. O que que você enxergou em mim que é útil para você? Eu acho que a comunicação é super importante, a comunicação não verbal, mesmo antes de você, sem você falar, você é uma pessoa extremamente inteligente, mas sem falar só de olhar você já passa uma certa autoridade pelo jeito que você comunica a sua imagem ao mundo. E eu acho que isso é muito importante. Eu não ligava para essas coisas, eu passei a ligar depois que eu comecei a subir em palcos, eu entendi, eu nunca fui de ligar para vestimento, para essas coisas, sempre fui meio largado mesmo. E eu entendo que isso faz total diferença sobre a autoridade que você quer passar, sem abrir a sua boca. Então, sem abrir, você já comunica dessa forma, e abrindo amplifica mais. Isso todo o conjunto que você carrega. Então, você é uma mulher que passa bastante confiança, bastante autoridade e propriedade do que você faz. Então, eu acredito que grandes CEOs eles têm que se portar e se vestir de uma forma específica e que tem que comunicar isso para todo mundo que acompanha a vida deles ali. E é isso. Qual foi o principal insight que você teve para sua vida? Para minha vida principal, eu acho que postura é vida. O que você, como você se porta mesmo, como você comunica, é a comunicação não verbal para o mundo. A sua postura. O principal insight é a postura mesmo. Até a gente está aqui nesse podcast, às vezes eu fico aqui largado, eu entrevisto um monte de gente, mas você tem que estar sempre alinhado, você tem que estar coisa, porque isso aqui comunica. Isso é tão importante quanto o que você fala. Então, acho que o insight é ficar atento ali na postura mesmo, que isso dá diferença em muita coisa. Exato. Essa cara de caro é na nuance, Sim, são nos detalhes. são os detalhes, são os pequenos refinamentos que você transmite direto pro límbico da pessoa Perfeito. e conecta, É isso. gera conexão. E falando em detalhes, você que não segue ainda, clica aí no botãozinho de seguir, ativa o sininho, as notificações. E até a próxima em mais um Papo Bassoft. Valeu! Obrigada.